Sabe aquela pergunta, por que algumas sociedades florescem e outras parecem simplesmente desmoronar? É algo que intriga, né? E os materiais que a gente analisou para hoje, uns áudios, uns textos, sugerem que talvez a resposta tenha a ver com algo bem básico: energia. Então, a nossa ideia aqui é explorar essa teoria energética, tentar entender como ela explica a estabilidade ou a falta dela nas sociedades. E tem uma equação no centro disso tudo: VE igual HY. Ok, vamos tentar desembrulhar isso aí. Certo. Essa equação V igual a Y, ela é como a espinha dorsal da teoria. Vamos ver cada letra, tá? V é a produtividade. Pensa na capacidade de gerar coisas, bens, serviços, bem-estar geral. E isso é movido pelo que chamam de inteligência, que pode ser o trabalho humano, né, físico, intelectual, mas também a tecnologia, a automação, o capital junto com os recursos materiais que a gente tem. Depois vem o E. São as fontes de energia. E aqui energia no sentido mais amplo possível, viu? Desde biomassa, que foi a primeira, até carvão, petróleo, nuclear, solar. E até próprio trabalho humano é uma forma de energia. E um ponto importante que as fontes trazem é a ideia de energia líquida. Ou seja, quanta energia você realmente ganha depois de descontar o que gastou para conseguir ela. Faz sentido, né? Total. Se gasta mais para tirar o petróleo do que a energia que ele fornece. Exato. A conta não fecha. Bom, aí temos o H, que é a população. Simplesmente o número de pessoas que essa sociedade precisa sustentar. E por fim, o Y. Esse representa a distribuição, ou talvez melhor, o conflito distributivo. É sobre como a riqueza, os recursos, o resultado da produção, tipo o PIB, como tudo isso é dividido e consumido pela galera toda. E o ponto central, assim, o pulo do gato, é o equilíbrio. A capacidade de produzir, o V, tem que dar conta das demandas e da forma como as coisas são distribuídas, o HY. O que é fascinante, e as fontes batem muito nisso, é como a gestão dessa equação, especialmente da energia, o E, que multiplica a produtividade V, é vital. Mudar a fonte de energia pode bagunçar tudo, criar novas tensões na distribuição Y. Pois é, essa ligação da energia, o E, com o poder das nações fica muito clara na história, né? As fontes mencionam o carvão e a Revolução Industrial, depois o petróleo, a eletricidade, que criaram outras potências. E citam até a China hoje, com essa aposta forte no carvão ainda. Mostra como essa base energética é vista como estratégica, né? Exatamente. E se a gente olha para o A, a distribuição, a tal fatia do bolo, bom, a desigualdade muito grande é um problemão para a estabilidade. As fontes indicam que quando falta acesso ao básico, saúde, educação, uma aposentadoria digna, e isso está ligado à concentração de riqueza, a coisa tende a ficar feia. Alimenta violência, até conflitos maiores por recursos, que no fundo sempre tem essa raiz energética por trás. Levanta uma questão séria sobre até onde dá para esticar essa corda da desigualdade, né? Sem dúvida. E essa briga pela fatia do bolo, ela fica mais tensa ainda, dependendo do tamanho do A, da população, certo? Sim, como isso entra na conta. O H pressiona os recursos, claro, a gente lembra logo de Malthus, né? População crescendo mais rápido que a comida. A tecnologia, que está lá no V, ajuda a gente a sustentar mais gente, verdade. Mas, as fontes alertam que isso pode armar crises futuras ainda maiores se a base de energia, o E, não acompanhar. Falam da preocupação com o pico do petróleo, por exemplo. E até daqueles ciclos longos, tipo os ciclos de Kondratiev, de uns 50, 60 anos, que parecem ligados a grandes viradas tecnológicas e energéticas. Pensa na máquina a vapor, depois a eletricidade, agora talvez a IA. Falando em V, a produtividade e inteligência, tem uma ideia interessante nos materiais, que o conhecimento e a tecnologia meio que sobrevivem aos colapsos. Tipo, a gente não desaprende a fazer fogo, né? Mas também criticam muito usar só o PIB para medir se um país está bem. Correto. É uma crítica forte. Propõe alternativas como o GPI, o Indicador de Progresso Genuíno. Ele tenta dar uma visão mais completa. Ele subtrai custos que o PIB ignora, tipo poluição, esgotamento de recurso, criminalidade, e soma coisas como trabalho voluntário,
cuidado com os filhos. Dão até o exemplo dos Estados Unidos, onde o GPI estaria caindo há décadas, mesmo com o PIB subindo. Sugere que o bem-estar real não está acompanhando esse crescimento econômico que a gente vê. Entendi. Então, exemplos clássicos de colapso tipo Império Romano, os maias, podem ser lidos à luz dessa equação VHY. Um desequilíbrio ali. Exato. A energia disponível, E, e a produtividade, V, não conseguiam mais bancar aquela população, H, com aquela estrutura de distribuição Y. E até eventos como a peste negra, né, que se espalhou pelas rotas comerciais, ou seja, pela própria complexidade da época, e desequilibrou tudo, ajudando a acabar com o feudalismo. Mas as fontes também falam que não é só falta de recurso. Tem uma ideia sobre a própria complexidade virando um problema. Como é isso? A ideia do Joseph Tinter sobre os retornos decrescentes da complexidade. Basicamente, à medida que uma sociedade fica mais complexa, mais leis, mais burocracia, mais especialistas, mais infraestrutura, ela precisa de cada vez mais energia só para se manter funcionando. Se a energia disponível não cresce junto, ou até diminui, essa complexidade toda vira um peso. Ela começa a custar mais do que o benefício que traz. É como construir um prédio super alto sem reforçar a base. Uma hora não aguenta. Nossa, faz muito sentido. E tem um ponto nas fontes que me chamou muito a atenção, a relação entre energia e democracia. A frase lá, democracia só existe em civilizações energizadas. É forte isso, né? É sim. A ideia por trás é que sistemas mais participativos, democráticos, eles funcionam melhor quando tem energia e produtividade sobrando, digamos assim. Quando tem o suficiente para garantir um mínimo para a maioria. Isso diminui a briga mais crua por sobrevivência, por recurso básico. Agora, quando a energia fica escassa, a produtividade cai. Aí a disputa pelo bolo fica muito mais acirrada, né? E isso pode minar a cooperação, a confiança, que são a base da democracia. As fontes também criticam, muitos debates hoje, ideológicos até, que ignoram completamente essa base material, essa questão energética fundamental. E mostram uma preocupação grande com esse foco só em acumular capital, sem pensar no bem-estar das pessoas ou nos limites do planeta. Usam até uma analogia pesada, o crescimento econômico infinito com uma célula cancerosa, que acaba destruindo o sistema que o sustenta. E ainda jogam a questão, como a inteligência artificial entra nisso? Pode acabar marginalizando muita gente, se a gente não repensar distribuição, o Y. Então, para a gente amarrar aqui, a estabilidade de uma sociedade é um jogo de equilíbrio bem delicado, né? Entre o que a gente consegue produzir com nossa inteligência e a energia que a gente tem, e como a gente divide isso entre toda a população. A equação V igual a HY é tipo um mapa para a gente entender essa dança complexa. Perfeito. E entender essa dinâmica, essa interação entre V, E, H e Y é crucial para a gente analisar os desafios que estão aí na nossa frente. Desigualdade, a transição energética que é urgente, os limites dos recursos, o risco de conflitos, de instabilidade, tudo isso passa por esse equilíbrio. Fica então a reflexão para todo mundo, né? Olhando para esses ciclos da história, para essa equação VE igual a YH, como é que a gente pode, cada um de nós e como sociedade, navegar o momento atual? Será que a gente está atento aos sinais de desequilíbrio? Ou será que estamos meio como aqueles vigias do Titanic que esqueceram os binóculos no dia crucial? E talvez mais importante, que tipo de distribuição que Y e que fontes de energia que E a gente precisa buscar para ter um futuro que não seja só viável, mas que seja também mais estável e mais justo? A gente agradece a companhia nessa análise.